Livro O Fruto de Suas Mãos, capítulo 8. Diversos. Número 1. A virtude da indiferença. Se eu não tivesse frutos, pouco importaria quem me condenasse, mas se eu fosse frutífero, não me importaria com quem me condenasse. John Bunyan. Críticas, condenação, essas não são palavras que gostamos de ouvir. Todos nós preferiríamos ser louvados e apreciados ao invés de criticados. Mas, se estamos vivendo vidas frutíferas perante Deus, é bem provável que seremos criticados e condenados pelo mundo ímpio. Os conflitos com o mundo incrédulo são algo certo. Como uma esposa piedosa pode não somente suportar essa situação, mas também continuar a ser uma auxiliadora para o seu marido e um exemplo para seus filhos em meio a tal oposição? Devemos adotar a atitude de Bunyan, que certamente é bíblica. Não que eu domine isto de modo completo, mas espero ser capaz de encorajar você com aquilo que aprendi estando casada com um homem que está frequentemente rodeado por controvérsia. A citação que abre este capítulo foi e continua a ser uma inspiração para mim. Primeiro devemos nos lembrar do ensino de nosso Senhor de que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se Cristo foi maltratado, caluniado e teve suas palavras distorcidas e mal compreendidas, nós também seremos. Aspas, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Fecha aspas. 1 João 3:13. Frequentemente agimos com surpresa quando o mundo nos calunia. Isso demonstra o quão longe estamos de uma mentalidade bíblica. Aspas. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Fecha aspas. Lucas 6:26. Devemos nos familiarizar melhor com a Bíblia e com a história da igreja. Então, deixaremos de nos espantar quando nossa família for criticada ou condenada em razão da nossa fé. É evidente que não devemos dar, por meio de um mau procedimento, ocasião para que os inimigos blasfemem o Evangelho. Romanos 2:24. Se nosso casamento não está em ordem, se nossos filhos são desobedientes ou a nossa casa está um lixo, então estamos dando um mau testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. As críticas externas devem ser o resultado do nosso comportamento piedoso, não de nosso procedimento pecaminoso. Devemos ser sagazes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Que desgraça é ter notícia de cristãos se divorciando, filhos rejeitando a fé dos seus pais, pastores abandonando o ministério. As esposas e mães cristãs precisam despertar para a necessidade de santidade e obediência pessoais. Que recebamos as críticas por nossa fidelidade e pelos frutos que produzimos, e consideremos tais críticas como motivo de toda a alegria. Mas se recebemos críticas por nossa infidelidade e vida infrutífera, então tudo o que estamos recebendo é merecido, e provavelmente mais ainda. As críticas dos incrédulos podem vir em diferentes formas e graus. Podem variar sendo cômicas ou sérias. Se simplesmente é inofensiva e engraçada, devemos ser capazes de rir e não levar muito a sério. Um exemplo disso ocorreu alguns anos atrás, quando meu marido escrevia uma coluna política semanal para o nosso jornal local. Alguém escreveu para o jornal dizendo que meu marido era um, aspas, completo idiota. Inicialmente não achei aquilo muito engraçado, mas quando meu marido sorriu e sugeriu que eu escrevesse dizendo que aquele crítico não sabia nem a metade, e comecei a rir também. Devemos considerar a fonte da crítica. Então podemos dizer como Bunyan, aspas, que me importa? Noutra ocasião, ouvi de amigos que uma senhora havia feito a mim críticas abertas. Ela havia contado a eles como desperdicei a minha vida não casando com alguém que fosse rico. Ela também disse a eles que meus filhos sempre estavam com o nariz escorrendo e como minha roupa parecia ter saído de dentro de uma garrafa. Não, eu não gostei de ouvir aquilo. Mas qual a diferença aquilo realmente fazia?
Pessoas como aquela mulher precisam da nossa compaixão e orações. Porém, outras críticas podem ser bem mais sérias e resultar na perda de um emprego ou promoção. Isso não é algo hipotético. Temos visto acontecer com amigos. Cheguei a ver pelo menos uma pessoa próxima que foi impedida de colar grau por causa da sua ética cristã. Outra amiga foi duramente perseguida no seu emprego e teve de mudar de carreira. Esse tipo de crítica não pode ser motivo de riso, mas há uma resposta cristã para isso. A primeira coisa que não podemos fazer é reagir emocionalmente. Isso irá simplesmente complicar e bagunçar a situação. Devemos primeiro aplicar a Escritura que nos diz para abençoar aqueles que nos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar. Romanos 12:14. Quando você ora para que Deus abençoe aquele que a maltrata, isso é uma proteção contra a amargura. Thomas Watson disse: seja quem for que nos traga uma aflição, é Deus que a envia. Você crê nisso? Se você abençoa e não amaldiçoa, pode confiar que Deus agirá para o seu bem e a glória dele. Se você desobedientemente amaldiçoa, lamenta, reclama e se afunda em autocompaixão, você não verá a bênção de Deus. Ao abençoar, nós também devemos perdoar. O amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Vemos o exemplo de Estevão ao perdoar aqueles que o apedrejavam. E temos exemplo do nosso Senhor perdoando seus executores na cruz. Esse é o padrão cristão. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Lucas 6, 27 e 28. Isso não deixa espaço para amargura, ressentimento ou coração ferido. Você é ordenada a fazer o bem àqueles que te odeiam. Isso é impossível se você faz tudo o que pode para evitar tais pessoas. E isso inclui mais do que simplesmente acrescentá-las à sua lista de oração. Não importa se aqueles que te odeiam são membros da sua família, ou simplesmente parceiros de trabalho, ou mesmo desconhecidos. Se você não os conhece, ainda assim pode orar por eles. Se os conhece, pode buscar uma maneira concreta de fazer a eles o bem. E pode pedir a Deus que te dê ideias e oportunidades. Esse é o amor cristão que o mundo não entende. Quando você passar a obedecer às Escrituras nisto, será capaz de concordar com Bilnian e verdadeiramente não se importar com as críticas que receber. Número 2. Viúvas. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isaías 54:5. Quando as jovens fazem seus votos de casamento, raramente ponderam sobre como irão se preparar para a viuvez. Contudo, muitas mulheres, cedo ou tarde, ficam viúvas. Minha vizinhança está cheia de casas amplas e antigas onde moram pequenas e solitárias viúvas. É óbvio que nosso Senhor tem carinho pelas viúvas. Vemos a sua preocupação com elas quando condena a hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Mateus 23:14. E Tiago nos relembra quão importante as viúvas são para Deus. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. As mulheres precisam entender alguns princípios importantes que irão ajudá-las agora, equipá-las para depois ou simplesmente capacitá-las para encorajar as viúvas que conhecem. Quais são alguns desses princípios? Em primeiro lugar, é fundamental que cada mulher cristã compreenda que o teu Criador é o teu marido e Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se você é uma filha de Deus, você é parte da noiva de Cristo. Seu Criador é o seu marido. Cristo é o cabeça da igreja, coletivamente, e é, por consequência, o cabeça ou marido
de seus eleitos. Se você é solteira, você tem um marido. Se você é viúva, você tem um marido. Se você é casada, você tem um marido terreno, alguém que é uma figura do seu marido celestial, Cristo. Embora as esposas cristãs estejam ordenadas a respeitar e a se submeter ao marido que tem nesta terra, devem fazê-lo em submissão e obediência a Cristo, o marido celestial. Ele é o seu médico, advogado, sacerdote, pastor, marido. Embora os maridos terrenos possam afastar-se das suas famílias por deixar ou esquecer, embora os maridos terrenos possam afastar-se de suas famílias por meio da morte, o seu marido celestial prometeu nunca te deixar ou esquecer. Esposas, enquanto seu marido terreno estiver vivo, cultive um pensamento bíblico a esse respeito. Boa doutrina irá ser uma tremenda ajuda nas provações. Crer e aprender as coisas certas sobre Deus é como armazenar mantimentos para um período de fome. Quando as aflições vierem, você terá à disposição um bom estoque da graça. Não somente se deve estar bem embasada na doutrina sobre a relação de Deus conosco, mas também se deve crer nas coisas certas, no ensino bíblico sobre o controle de Deus sobre todas as coisas. O ensino da Escritura sobre a soberania absoluta será um conforto e uma proteção para você, caso seu marido seja levado. Foi Deus quem fez isso? Ele é um pai amoroso? Ele poderia ter livrado seu esposo da morte? E por que não o fez? É muito melhor aprender as respostas a essas questões agora. Então, quando as dificuldades vierem, os fundamentos da sua fé não serão abalados. Acumule as promessas do Senhor agora e você irá se lembrar delas depois, como cristãos no livro O Peregrino, que esteve no castelo da dúvida e encontrou a chave da promessa em seu peito. Tenho uma amiga preciosa, que é uma jovem viúva, e ela tem me ensinado muito sobre a fidelidade de Deus para com os que nele confiam. Suas promessas são muito reais para ela. São como um colete salva-vidas, que dia após dia a impede de afundar. Depois de estabelecer a importância de uma sólida base teológica para as viúvas, outros princípios de vida devem também ser aprendidos. Um deles se encontra em Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Aqui, vemos que devemos aprender a dizer não à impiedade. As viúvas devem aprender a dizer não em diversas situações e devem também ensinar seus filhos a fazerem isso. O marido é uma proteção concreta para a esposa. Quando ele parte, ela logo se torna vulnerável. Aqueles que não podiam incomodá-la em razão da presença do marido, agora se sentem livres para dizer e fazer o que bem entendem. Uma mulher piedosa não deve relutar em dizer não. Há muitas coisas. Alguns podem querer devorar sua casa. Eles devem ser advertidos dessa impossibilidade. Uma viúva não pode ser tímida quanto a dizer enfaticamente não. Os crentes próximos a ela devem ser um encorajamento nessa área. Porque dizer não pode, num primeiro momento, parecer algo rude para ela. Pode parecer pouco cristão, quando na verdade é justo e de acordo com a lei de Deus. As viúvas podem encontrar profundo consolo em verem-se como casadas com Cristo eternamente, juntamente com todos os eleitos de Deus. Embora o estado de casada nesta terra possa ser um estado abençoado, é somente uma sombra do casamento celestial de Cristo e da Igreja. Nesse casamento eternal, não há viúvas. Até o próximo áudio.